De acordo com o jornal O Globo, Maite Proença, ela enviou uma planilha à Justiça de São Paulo, informando ter direito a receber R$254 mil por mês em que o benefício não foi pago. Por anos, Maite recebeu as pensões por morte deixadas por sua mãe, a professora Margot Proença, e seu pai, o procurador de justiça Carlos Eduardo Galo, ambos já falecidos. O valor seria referente a um benefício pago às filhas solteiras de alguns funcionários públicos. Em 2010, a atriz chegou a ter as pensões suspensas pelo governo de São Paulo. Para a Previdência Estadual, Maite teve uma união estável com o empresário Paulo Marinho por mais de uma década. Na época, a defesa da atriz recorreu, alegando que os pais de Proença pagaram impostos, deduzidos dos vencimentos deles, para que ela recebesse a pensão. É isso aí, querida. E aí, Deise, eu começo com você, que é mais parecida com ela. Obrigada. Lembra um pouco, sim, é verdade. Obrigada. Então, eu tenho um amigo que chama você de Deusa Chocari. É verdade. Mas ela é linda mesmo. Tá, obrigada, gente. Então, agora fiquei até vermelha. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para vocês em relação a isso, porque em meio a tudo que a gente tem ouvido, é legal ela receber isso? Porque, assim, se o pai dela contribuiu, aí eu tô falando como... Então, eu vou te explicar rapidinho. Antigamente, qual era o papel da mulher na sociedade? Casar-se. Só. Sim. Até 62, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, a mulher, ela era relativamente incapaz. Sim. Sim. Né? Ela não era considerada tão humana quanto o homem. Isso é verdade. É, sim. Então, ela saía da tutela do pai e ia para a tutela do marido. Sim. Então, como é que a legislação se organizou? Quando a mulher não casa, o pai dele é uma autoridade e tal, né? O pai ou a mãe, que são autoridades, morrem, ela recebe a pensão. Se ela não encontra, ela não se casar. Enquanto ela não se casar, ela não recebe a pensão. Verdade. Porque vai ficar recebendo a pensão. Por quê? Porque a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido, etc. e tal. Aí depois isso foi normalizando. Com a Constituição de 88 já não fazia mais sentido, mas perdurou. Aí aconteceu o seguinte: quando veio o novo Código Civil em 2002, entrou em vigor em 2003, o que ele dizia? Ele equiparava o casamento à união estável. Aí em 2010, o STF reconheceu em tudo a igualdade do casamento à união estável. Exatamente. E aí ela estava em união estável, mas ela quer andar para ganhar, tem. É assim. Respondeu a pergunta. Então, se é união estável, o casamento tá errado, né? Ela tá errada. Com todo respeito a Maite Proença. E outra, se a Men's Legends, né, Elaine, é a mulher, porque a mulher não podia trabalhar, ela é uma atriz de sucesso. Falar que ela tem direito à pensão. Exato, exatamente. Eu sou filha de militar e tenho direito à pensão mesmo casada, porque no caso dos militares, parece que tem uma regra que se o militar contribui à parte, os filhos passam a ter direito e eu, como filha mais velha, parece que tenho direito. Mas digo a vocês de coração, e meu pai já não gosta muito de ouvir isso, mas eu sou totalmente contra, porque eu acho que, como você bem disse, eu sou uma mulher independente, casada, tenho meu trabalho, tenho meu ofício, eu não preciso depender do Estado, né? Ainda que meu pai diga, não, mas não é do Estado, fui eu que contribuí, é direito seu. Mas é o Estado, né? Eu acho que o Estado tem que fazer outras ações assistenciais para pessoas que merecem, né? Então, assim, eu particularmente acho amoral receber, embora isso, se meu pai com certeza está me assistindo, vai ficar triste, mas eu acho porque eu não tenho essa necessidade. E acho que, de fato, tem que ser revisto, porque isso pesa para a União, para o Estado, para o município. E ela, tanto quanto eu, Maite Proença, não precisa dessa pensão. Não, e claro, meus pais pagaram imposto. Eu também pago imposto para ter segurança. Eu pago imposto para ter saúde, eu pago imposto para ter educação. Não tem nada disso. Tem nada. Aí, o que ela fala? Lembra que o governo, semana passada, caiu
que na verdade saíram 700 mil famílias do Bolsa Família. Aí, na verdade, foram 2 milhões de trocadas, porque 1 milhão e 300 foi renovado. Por que falaram? Teve gente que conseguia trabalho e não registrava para conseguir ganhar os R$700. Agora, ela trabalha. E ela não casou por quê? Ela não casou para não perder a boca. Não é a mesma coisa? Esse é justamente o problema. O que a Elaine trouxe aqui é uma realidade. Muito mais pessoas do que a gente imagina têm esses direitos. A Elaine trouxe o exemplo aqui, eu trago outra mesa. Minha esposa, o pai dela aposentado do Banco Central, teria o mesmo direito. E isso a gente conhece muita gente. Sim. O problema do país é, nas reformas, não colocar o dedo nessas feridas. Não mexer com militares, não mexer com altos cargos do funcionalismo público de alto escalão. E aí a gente fica discutindo que lá na aposentadoria simples, quando o senhor morre, a viúva fica só com a metade da aposentadoria agora, porque entendeu-se que, como deixou de ter o custo de vida do que faleceu, fica só metade para quem sobrou. E aí as pessoas estão brigando lá por causa do que o Pavinato falou, é R$700 do auxílio emergencial que fica lá não registrando para isso. E aí a gente tem pessoas com muito boa condição de vida, com muito conhecimento técnico e jurídico, que se usa desse artifício para conseguir continuar ganhando mais. Essa é a vergonha do país. É por isso que é urgente a reforma previdenciária e, acima de tudo, a reforma administrativa do funcionarismo público no nosso país. E o que a gente vê a todo momento é uma discussão contrária. Desfazer a reforma trabalhista que foi feita, desfazer alguns pontos da reforma previdenciária que já foram avançados, mas precisam de mais. E a gente fica nesse problema que o povo continua sem ter sua condição de vida adequada, continua sem ter o mínimo necessário para sobreviver, enquanto pessoas que já são abastadas continuam tendo ainda mais recurso porque acham o jeitinho de continuar ganhando mais. Farinha pouca, meu pirão primeiro, hein, Capês? Sem dúvida, sim, a partir do momento que ela passa... E ela ficou em união estável com... Paulo Marinho. Dinheiro pra caramba. Ela não tem dependência econômica do pai, ela não precisa daquela pensão para sobreviver. E mais, ela teve por 12 anos uma situação de união estável que se equipara ao casamento. O que você falou, juridicamente ela não tem direito. Não é que a pensão é R$254 mil por mês. É 13 mil reais. Recebeu é 13 mil reais por mês. Aí até o período que ela não recebia, ela provavelmente não vai receber, porque a Procuradoria do Estado já fez a análise jurídica, ela perdeu o benefício a partir do momento que passou a ter união estável e ela deveria ser mais bem assessorada pelos seus advogados juridicamente para perdeu uma dame? Para não se expor a uma situação em que ela não tem nenhuma chance de ganhar o benefício e aí fica, infelizmente, colocando a sua imagem aí para um desgaste absolutamente desnecessário.